Continuando, meus queridos, encerrando essa primeira parte das minhas objeções ao Dr. Rodrigo Silva, então, vocês observaram como essa questão do livre-arbítrio, ela não pode ser considerada dentro de questões ordinárias da nossa vida diária, da nossa vida comum. Quando nós formos tratar dessa questão, porque é assim que é, quando os arminianos, quando os pelagianos tratam da questão livre-arbítrio, eles sempre consideram esse conceito, esse tema, esse assunto, sob a égide ou da salvação ou da perdição. E é nesse campo que nós devemos tratar essa questão. Não porque eu aceite a existência do livre-arbítrio, mas é porque quando os arminianos procuram nos refutar, dizendo que a Bíblia aceita, a Bíblia propõe o conceito do livre-arbítrio em si, o que está em jogo é salvação ou perdição, correto? E então é isso. Eu vou encerrando essa primeira parte aqui, mas deixando bem claro para vocês que o Dr. Rodrigo Silva erra quando ele diz que livre-arbítrio é quando você pode decidir entre duas situações. É aí que não se tem livre-arbítrio mesmo. Então nós temos que entender uma coisa. Depois que o homem pecou lá no Éden, Deus disse, olha, no dia que você comer da árvore do fruto proibido ali, morrendo morrerás. Ou seja, ele não morre no mesmo instante, não morre instantaneamente, mas ele vai agora iniciar um processo de morte, né? Até alcançar o alvo final, que é a morte real, é a morte factual. E eu me sinto muita vontade para falar sobre isso agora, porque eu, assim como os adventistas, tenho o mesmo entendimento sobre morte, né? Eu sou um aniquilacionista, não acredito nessa questão de inferno. Respeito quem acredita, respeito quem acredita. Não acredito que os ímpios ficarão queimando e se, sabe, se contorcendo por conta desse fogo que supostamente nunca se apagará e ficará queimando pelas eras eternas. Não acredito nisso, né? Respeito quem acredita também. Eu nunca discuti esse assunto aqui, né? Respeito a opinião contrária, entende? Então, assim, eu me sinto muita vontade para deixar claro, né, o meu posicionamento em relação o meu posicionamento contrário em relação ao posicionamento do Dr. Rodrigo Silva em relação a esse assunto, porque no quesito morte, que é a paga para o pecado, nós pensamos igual. Nós temos o mesmo pensamento, temos as mesmas ideias. Então, o que é a morte? A morte é a separação de Deus. A morte factual, a segunda morte, que será aquela que será determinada por Deus depois do juízo final, é o completo desaparecimento do homem, a cessação total da vida. Morte é a cessação da vida. Quando há morte, não há vida. Morte é o contrário de vida, é o oposto de vida, né? Quando se morre, se separa de Deus. Na segunda morte, é a separação eterna de Deus, é o desaparecimento total e completo, é a erradicação total dessa dimensão histórica e temporal na qual nós estamos. Então, nesse aspecto, eu penso que nós pensamos igual, né? Eu e o Dr. Rodrigo Silva e todos os adventistas, certo? Então, eu me sinto muito à vontade para dizer isso. Por que eu estou dizendo isso aqui com relação à questão de livre-arbítrio? É porque depois que Adão e Eva pecaram lá no Éden, aí, veja bem, mesmo se houvesse antes do pecado a questão do livre-arbítrio, depois que eles pecam lá no Éden, aí é que essa questão de livre-arbítrio ela é completamente eliminada da palavra de Deus, porque Deus agora está lidando com uma raça condenada por Ele,
que submeteu lá no Éden a sua vontade, a vontade maior e primordial do diabo, ao invés de submeter a sua vontade à vontade maior e primordial de Deus. Então, Deus está lidando desde o pecado de Adão com uma raça condenada, ou seja, ainda que essa raça esteja viva do ponto de vista biológico, físico, ela está morta para Deus, porque é isso que a Bíblia diz. Efésios 2:1 é o que Paulo nos diz, olha. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, desde o pecado de Adão, a raça humana que vem a este mundo, que passa a fazer parte desta realidade espaço-temporal, está e vem numa condição de morta para Deus. Imaginem vocês, eu chegando diante de um morto que está ali no caixão, né, e dizendo para ele o seguinte, olha, você tem a liberdade de decidir e de escolher agora entre Deus e o diabo. Imagine essa cena, eu chegando diante de um caixão, ali dentro uma pessoa morta, e eu dizendo para ela, né, me direcionando a ela, dizendo, você tem a liberdade agora de decidir entre Deus e o diabo, o que você decide? É óbvio, veja bem, é óbvio que essa ilustração é ridícula, porque é ridículo mesmo imaginar uma coisa dessa. Agora, no âmbito espiritual, imagine Deus dizendo a mesma coisa para gente morta para ele, gente que está morta para ele. O que significa estar morto para Deus? Significa isso aqui, ó, Romanos capítulo 8, versos de 6 a 8. Vamos lá? Romanos 8, de 6 a 8. O que significa estar morto para Deus? Significa isso aqui, ó. Romanos 8, de 6 a 8. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem, ou seja, não têm poder de que mesmo? De agradar a quem? A Deus. Isso aqui é morte espiritual. Isso aqui é morte espiritual. Por que que seria ridículo Deus ou qualquer um de nós chegarmos numa pessoa que está morta espiritualmente falando, na carne, e dizer para ela, olha, você tem a liberdade de ser a amiga de Deus ou amigo de Deus, você tem a liberdade de se sujeitar à lei de Deus, você tem a liberdade de agradar a Deus ou não. Ridículo, porque a Bíblia está deixando claro esta impossibilidade tridimensional. Por que tridimensional? Porque a carne é inimiga de Deus, não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar, e desse modo não pode agradar a Deus. Está vendo por que é uma impossibilidade tridimensional? É inimiga de Deus, não está sujeita à sua lei, nem pode estar, é impossível estar sujeita à lei de Deus. E outra coisa, não pode, é impossível agradar a Deus. É assim que é uma pessoa morta. Morta para Deus. Como chegar para uma pessoa nessas condições e dizer que ela é livre, está livre, ela possui o livre-arbítrio para decidir entre Deus e o diabo, se ela já está com o diabo? Se ela já está com o diabo. E o Paulo, em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, vamos para Timóteo 2, verso 26, ele diz assim, olha, mas também o retorno à sensatez
livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Quer dizer que o diabo faz de todos esses que vêm a nossa realidade espaço-temporal, ou seja, chegam aqui enquanto carne, quer dizer que o diabo faz de todos esses seus escravos? Sim. Todos que chegam a essa realidade espaço-temporal na qual nós estamos, chega a esse mundo enquanto carne escrava do diabo. Inimiga de Deus, impossibilitada de se sujeitar à lei de Deus, impossibilitada de agradar a Deus. Como que essa pessoa tem livre-arbítrio? Como? Agora, olha, você chegou aqui, dizem os arminianos, né? É a tese defendida pelo Dr. Rodrigo Silva. Você chegou aqui numa condição de neutralidade, meu filho. Então você tem condição de decidir entre Deus e o diabo. O que você escolhe? Né? E olha, o Dr. Rodrigo Silva, no vídeo dele, que é extenso, ele faz muitas afirmações, ele cita, eu vou encerrar esse vídeo com esta afirmação aqui agora, ele cita Deuteronômio capítulo 30, é um dos textos, dos vários textos que ele se utiliza para poder objetar o entendimento bíblico. Não é só entendimento calvinista, não. É o entendimento bíblico. Então ele se utiliza de vários textos, evidentemente desconectados do seu contexto, muito embora ele, no seu próprio vídeo, ele oriente a sua audiência a não fazer uma análise, uma exegese bíblica, um estudo bíblico, considerando o texto isolado do seu contexto, isolado dos demais textos que dizem respeito ao mesmo assunto. Ele orienta, ele faz essa orientação corretíssima, né? É um método de estudo bíblico correto. Você pega um texto aqui, não o considere isoladamente, primeiro do seu contexto imediato, do seu contexto mais distante, ou dos textos que tratam do mesmo assunto que estão espalhados pela Bíblia toda. Você deve considerar o todo, para depois você chegar ou determinar um sentido, um significado daquele texto no qual você está debruçado. Ele faz essas orientações corretíssimas, porque afinal de contas é assim mesmo que a gente tem que estudar a Bíblia. O porém é que quando ele vai nos objetar, nós calvinistas, ele não leva em consideração as próprias orientações que ele dá para a sua audiência. Esse é o problema, né, doutor Rodrigo Silva? É a sua incoerência. A sua incoerência, doutor. Né? Vamos ao texto, um dos textos que ele utiliza. Deuteronômio, capítulo 30, primeiro, o verso 15. Ele diz aqui, ele cita esse texto aqui. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Aí o verso 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Esse é um dos textos que o Dr. Rodrigo Silva, equivocada e inadvertidamente, utiliza para poder afirmar a existência do conceito livre-arbítrio na palavra de Deus. E esse texto é muitíssimo utilizado por todos os arminianos e pelagianos e etc. e tal, para afirmar tal coisa, né? Se esquecendo de um pequeno detalhe, mas que é muito significativo. Moisés, amando de Deus, está falando com um povo, veja, um povo escolhido, já escolhido por Deus, e um povo que havia sido liberto do cativeiro egípcio, mas no meio desse povo, veja bem, no meio desse povo, junto com essa massa de gente que Deus libertou do cativeiro egípcio, veio quem no meio desse povo? Números.
Aliás, Êxodo primeiro, Êxodo 12:38, para que vocês entendam as coisas. Nós não podemos analisar um texto de forma isolada sem analisar o seu contexto, né, doutor Rodrigo? Não é mesmo? Foi o senhor que orientou. Estou seguindo o seu conselho, a sua orientação, doutor. Olha só, Êxodo 12:38 diz assim, acerca daquela massa de gente que Deus libertou, tirou do cativeiro egípcio. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Um misto de gente. Números 11, verso 4, abra aí, Números 11, verso 4, diz assim, e o populaço que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará a comer carne? Olha, um misto de gente, é o que diz Êxodo, e um populacho, é o que diz Números. Moisés dizendo, em Êxodo e em Números, que dentre aquele povo, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, havia um misto de gente, um populacho. Com certeza, isso aqui é uma referência a povos de outras nações, quem sabe do próprio Egito mesmo, que adoravam deuses estranhos, que não reconheciam a soberania do Deus de Israel, do Deus criador, que havia libertado o seu povo do cativeiro egípcio. Mas Deus libertou esse povo junto com o seu povo, libertou essa gente junto com o seu povo. Agora, não nos esqueçamos que aqui mesmo em Deuteronômio, no capítulo 7, nos versos 6 a 8, Deus diz assim, olha, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, quando os arminianos citam Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 e 19, para se opor à ideia, a nossa ideia de que não há livre-arbítrio, para afirmarem que há livre-arbítrio diante disso aqui, porque Deus está propondo o quê? Bênção e maldição, vida e morte. Então, tá vendo? Deus está propondo bênção e maldição, vida e morte. Escolhe, pois, a vida. Então há livre-arbítrio, sim, porque Deus é que está propondo vida e morte, bênção e maldição. Meus queridos, são duas situações, vida e morte. Vida e morte, bênção e maldição. Se você escolhe a vida, você está submetendo a sua vontade, dizendo, você está afirmando que a sua vontade se submeterá à vontade de quem, se você escolhe a vida? A vontade de Deus. Onde está o livre-arbítrio? E se você escolhe a morte, se você escolhe a maldição, ao invés da bênção, você está afirmando peremptoriamente, primeiro que você está rejeitando Deus. Então você está rejeitando a vontade de Deus sobre você. E agora você está se submetendo à vontade de quem? Daquele que fez Adão e Eva pecarem lá no Éden, ao diabo. Logo, onde é que está o livre-arbítrio? Onde? Respondam para mim. Onde é que está o livre-arbítrio? Se eu escolho vida, eu estou submetendo a minha vontade à vontade maior e primordial de Deus. Se eu escolho a morte, eu estou submetendo a minha vontade à vontade maior e primordial daquele que fez Adão e Eva pecarem lá no Éden. Onde é que está o livre-arbítrio? Livre-arbítrio haveria se houvesse uma terceira via. Se você tivesse condição, olha, vou ter que repetir isso de novo. Se você tivesse condição de dizer o seguinte, olha, eu não estou nem aí para Deus e nem aí para o diabo. Não tem gente que fala assim? Eu não estou nem aí para Deus nem aí para o diabo, eu sigo o meu caminho.
Coitados, né? Coitado de quem diz isso. Olha, eu não sigo Deus e não sigo o diabo, eu sigo o meu nariz. Né? O que dá na minha telha, eu faço. Nem de Deus, nem do diabo. Eu sou de mim mesmo. Né? Ai, ai, ai. Livre-arbítrio existiria se houvesse essa possibilidade de alguém dizer isso. Não é verdade? Mas eu vou encerrando esse vídeo, então, para objetar essas primeiras afirmações equivocadas do Dr. Rodrigo Silva, dando conta de que livre-arbítrio é quando você pode decidir entre duas situações. Pelo contrário, doutor. Pelo contrário. A Bíblia só fala de dois caminhos: vida e morte, bênção e maldição, né, como o senhor mesmo se referiu aqui, citando Deuteronômio 30. Porta estreita, porta larga, caminho estreito, caminho largo, trigo e joio, árvore boa, árvore má, casa construída sobre a rocha, casa construída sobre a areia, virgens loucas e virgens sábias, não é verdade? Ímpios e santos. Só há dois caminhos, não há uma terceira via. Não é? Não há uma terceira via. E nós vamos ver, veja, nós vamos ver que quando você, sob a direção de Deus, sob a direção dele, o seu coração escolhe, porque é assim que se dá, né? O Espírito Santo nos convence. Por que ele nos convence? Porque Deus não é ditador. Como o doutor Rodrigo Silva sugere que nós, calvinistas, com o nosso posicionamento, né, estamos, de certa forma, atribuindo ou propondo ao mundo a imagem de um Deus ditador, né? É isso que pensam os arminianos acerca do que nós, calvinistas, propomos quando nós rejeitamos peremptoriamente o livre-arbítrio, né? E aceitamos a soberania divina, a sua eleição, a sua predestinação, não é? Mas quando o Espírito Santo me convence, ele chega até mim para me convencer do pecado, da justiça e do juízo, eu creio. Então, meu coração, depois disso, dessa obra do Espírito Santo, meu coração passa a se satisfazer com a vontade de Deus. Meu coração passa a se harmonizar com a vontade de Deus. E agora eu tenho condições de escolher todas as coisas boas relativas a Deus para a minha própria vida. Eu escolho a igreja que eu quero frequentar. Não é verdade? Não é assim que acontece? Eu escolho a Bíblia que eu quero comprar. Não é verdade? Não é assim que acontece? Você não faz boas escolhas depois que o Espírito Santo te regenera? Olha, eu não quero mais pecar. Eu não quero andar mais no caminho errado. A gente anda porque a gente está na carne. A gente já falou muito sobre isso. Mas agora você faz boas escolhas. Não é que você tem livre-arbítrio. Não é isso, mas é porque a sua livre agência, a sua capacidade de decidir e de escolher agora está em sintonia com a vontade maior e primordial desse Deus que quis te salvar. Né? Então, vou encerrando esse vídeo, que é a primeira parte das minhas objeções ao vídeo do Dr. Rodrigo Silva. E olha, esperem, porque tem mais coisas absurdas ditas pelo Dr. Rodrigo Silva aqui, tá? Sobre esse tema, tá certo? Então, que Deus possa abençoar você em nome de Jesus. Amém.